Uma garota sem teto sussurra: estou com fome, para um milionário, esperando ser rejeitada. Em vez disso, o presente dele a deixa em lágrimas. Mas o que ela não sabe é que esse ato de bondade revelará segredos que unem suas vidas de maneiras que ela nunca imaginou. Quem é ela? Porque ele sente a necessidade de ajudá-la. Antes de entrarmos na história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. Emma Caldwell, uma adolescente negra e frágil, treme em um banco de parque, agarrando seu casaco fino no frio cortante. Emma se encolhe mais no casaco surrado, com os dedos dormentes por causa do vento de dezembro que varre o parque. O banco de metal sob ela parece gelo, mesmo através de seus jeans gastos. Seu estômago se contorce com as conhecidas dores da fome, um lembrete constante dos 3 dias desde sua última refeição decente. Ela observa as pessoas apressadas, com os rostos enterrados em cachecóis, carregando sacolas de compras cheias de presentes de Natal. O cheiro de pão fresco da padaria do outro lado da rua a deixa tonta de desejo. O calor das janelas embaçadas oferece vislumbres tentadores de pães dourados e doces fumegantes. Um homem alto, em um caro sobretudo cinza, sai da padaria com uma sacola de papel na mão enluvada. Mesmo à distância, Emma percebe sua aparência impecável. Tudo, desde o cabelo grisalho perfeitamente aparado até os sapatos de couro brilhantes, fala de riqueza e sucesso. O tipo de pessoa que normalmente finge não ver pessoas como ela. Suas pernas tremem enquanto ela se levanta, em parte pela fraqueza e em parte pelo medo. Ela nunca a havia implorado antes. O orgulho sempre a impediu. Mas o orgulho não enche um estômago vazio. Respirando fundo, Emma se força a caminhar em direção a ele. Estou com fome, ela sussurra, a voz falhando. As palavras parecem cacos de vidro em sua garganta. O homem, que aparenta ter pouco mais de 50 anos, se assusta com sua voz. Seus olhos cinza escuros se arregalam ao perceber sua aparência. Emma sabe o que ele vê. Uma garota de 17 anos, magra demais, com cabelos castanhos sujos e olheiras profundas. Ela se prepara para a rejeição, para o olhar usual de desgosto ou desprezo. Em vez disso, a expressão dele suaviza. Sem hesitar, ele estende a sacola da padaria. Aqui, ele diz, a voz gentil. Pegue. A mão de Emma treme enquanto ela alcança a sacola. O calor do doce fresco atravessa o papel e o cheiro doce faz sua boca salivar. Ela a segura como um tesouro precioso. Obrigada, murmura, já se virando para ir embora. 3 passos depois, ela ouve a voz dele novamente. Espere. Emma congela, o coração disparado. Ela se vira lentamente, o medo voltando. As pessoas não ajudam sem querer algo em troca. Essa foi uma das primeiras lições que as ruas lhe ensinaram. O homem não se moveu, mas algo em sua expressão mudou. Ele parece preocupado, a testa franzida enquanto estuda seu rosto. Está frio demais para ficar aqui fora. Aqui, ele disse, deixe-me te levar a um lugar quente para comer. Ele apontou para uma lanchonete do outro lado da rua, cujas janelas brilhavam com uma luz acolhedora. Sem compromissos, apenas uma refeição quente e a chance de escapar desse frio. Os instintos de Emma se debatiam. Tudo o que aprendera dizia para fugir, mas algo nos olhos dele parecia confiável.
lembravam-lhe alguém, embora ela não conseguisse identificar quem. Talvez fosse a preocupação genuína que via ali, algo que não encontrava há muito tempo. "Sou Jack", ele acrescentou, mantendo uma distância respeitosa, aparentemente ciente do desconforto dela. "Jack Whitmore, e prometo que você estará segura. Podemos sentar bem perto da janela, onde todos podem nos ver, e você pode ir embora quando quiser." O vento soprou novamente, cortando o casaco fino de Emma como uma faca. A sacola da padaria em suas mãos já estava perdendo o calor. Ela olhou para a lanchonete e depois para o rosto gentil de Jack. Às vezes, sobreviver significava correr riscos, e naquele momento, o maior risco parecia ser ficar naquele frio mortal. "Tá bom", ela disse baixinho, sua voz quase inaudível acima do vento. Só por um tempinho." O sino acima da porta da lanchonete tilintou quando Jack e Emma entraram. O ar quente os envolveu, trazendo o cheiro reconfortante de café e comida grelhada. Alguns clientes levantaram o olhar brevemente antes de voltarem às suas refeições. "Escolha qualquer cabine que quiser", Jack disse suavemente, notando como os olhos de Emma se moviam rapidamente para as saídas. Fiel à sua palavra, ela escolheu um assento junto à janela, onde os transeuntes podiam vê-los claramente. O assento de vinil rangeu quando se acomodaram. Emma se sentou na beirada do banco, ainda segurando a sacola da padaria como um escudo. Uma garçonete se aproximou. O crachá no peito dela dizia "Betty", e colocou os cardápios na frente deles. "Peça o que quiser", Jack disse. "Por favor." As mãos de Emma tremiam enquanto abria o cardápio. Seus olhos se arregalaram ao ver os preços, e ela imediatamente procurou os itens mais baratos. "Estou falando sério", Jack insistiu gentilmente. "Peça o que você está com vontade de comer, não o que custa menos." Depois de pedirem um hambúrguer, batatas fritas e chocolate quente para Emma, e apenas café para Jack, o silêncio caiu entre eles. Os olhos de Emma continuavam a saltar entre Jack e a janela, como um pardal pronto para voar ao menor sinal de ameaça. "Há quanto tempo você está nas ruas?" Jack perguntou cuidadosamente, mantendo a voz baixa e suave. Emma envolveu as mãos na caneca de chocolate quente que a garçonete trouxera, buscando seu calor. "Há um tempo?" Ela respondeu vagamente. "Você tem família te procurando?" Algo passou pelo rosto dela. Dor, talvez, ou perda. "Não. Minha mãe morreu há anos. Nunca conheci meu pai." Ela tomou um gole de chocolate quente, deixando uma pequena mancha no lábio superior. O gesto era tão familiar que fez o peito de Jack apertar. "Sinto muito", ele disse com sinceridade. "O que aconteceu?" Emma deu de ombros, mas seus ombros caíram. "Acidente de carro. Eu era pequena. Acabou em um lar adotivo." Mas sua voz foi sumindo à medida que a comida chegava, sua atenção imediatamente capturada pelo prato fumegante à sua frente. "Sem pressa", Jack disse, percebendo como ela olhava para o hambúrguer, como se ele pudesse desaparecer a qualquer momento. Enquanto Emma comia, Jack se pegou observando seus traços. Havia algo no jeito como ela franzia o nariz quando se concentrava, como seus olhos se enrugavam levemente nos cantos quando sorria ao saborear a comida. Tudo isso tocava fundo nele. Ele já tinha visto essas mesmas expressões antes, em outro rosto, anos atrás. Sua filha Emily
fazia exatamente essas expressões. O café de Jack esfriava enquanto as lembranças inundavam sua mente. Emily tinha apenas 7 anos quando o acidente aconteceu. A polícia lhe dissera que o carro que sua esposa, Io, dirigia havia saído da estrada durante uma tempestade. O veículo foi encontrado, mas os corpos... Jack afastou o pensamento. Era doloroso demais pensar nisso por muito tempo. Mas agora, ao ver essa adolescente sem teto devorar seu hambúrguer, ele não conseguia se livrar da sensação de familiaridade. O jeito como ela colocava o cabelo atrás da orelha, a leve inclinação da cabeça, era como ver um fantasma. "Obrigada", Emma disse de repente, puxando Jack de volta de seus pensamentos. Ela havia terminado de comer e já estava se levantando do banco. "Pela comida e por tudo." "Espere", Jack começou a dizer, mas Emma já estava de pé. "Preciso ir", ela disse rapidamente, "mas, de verdade, obrigada." Antes que Jack pudesse responder, ela já tinha saído, o sino acima da porta tilintando com sua partida. Ele ficou ali, olhando para o prato vazio, sua mente girando com as memórias do dia em que perdeu sua família, os relatórios da polícia, a busca interminável, a dor que quase o destruiu. Por que a presença dessa garota o perturbava tanto? Tinha que ser coincidência, ele dizia a si mesmo. Apenas sua mente pregando peças, vendo conexões que não poderiam existir. No entanto, enquanto observava a figura de Emma desaparecer pela rua através da janela da lanchonete, ele não conseguia se livrar da sensação de que algo significativo acabara de acontecer. Na manhã seguinte, Jack não conseguia se concentrar no trabalho. Seus pensamentos continuavam voltando para Emma, perguntando-se se ela havia encontrado um lugar mais quente para dormir. Ele estava em seu escritório, olhando para a tela do computador sem realmente vê-la. "Isso é ridículo", murmurou para si mesmo. "Tenho que fazer alguma coisa." Pegou seu casaco e saiu para o ar frio da manhã. As ruas estavam movimentadas, com pessoas apressadas indo para o trabalho, mas Jack caminhava devagar, examinando rostos e becos. Ele verificou o parque onde a tinha visto pela primeira vez, depois a área ao redor da lanchonete. Após 2 horas de busca, estava prestes a desistir quando avistou uma figura familiar encolhida na entrada de uma loja abandonada. Emma parecia ainda menor à luz do dia, seu casaco fino apertado em torno dos ombros. Quando viu Jack se aproximando, ela rapidamente levantou-se pronta para correr. "Espere, por favor", Jack chamou, mantendo uma distância segura. "Quero ajudar." Os olhos de Emma se estreitaram de desconfiança. "Por quê?" Jack respirou fundo. Porque ninguém deveria viver assim, especialmente alguém tão jovem. Ele fez uma pausa, escolhendo bem as palavras. "Tenho uma proposta para você." Emma não respondeu, mas também não fugiu. Jack continuou. "Tenho algumas propriedades na cidade. Há um pequeno prédio de apartamentos na rua Oak, e uma das unidades está vazia." Ele tirou um chaveiro do bolso. "Quero que você fique com ele." A boca de Emma se abriu de surpresa. "O quê? Sem condições?" Jack acrescentou rapidamente. "Está mobiliado, nada de luxo, mas é quente e seguro. Vou cobrir o aluguel por 6 meses e te dar uma chance de se reerguer." Emma balançou a cabeça, dando um passo para trás. "Isso é loucura. Você nem me conhece."
Eu sei que você está passando por dificuldades e tem os meios para ajudar. A voz de Jack suavizou. Por favor, deixe-me fazer isso. As mãos de Emma tremiam enquanto ela se abraçava. Por que você está realmente fazendo isso? Jack pensou em Emily, em todas as vezes que imaginou o que poderia ter acontecido se as coisas tivessem sido diferentes. Porque é a coisa certa a fazer. Lágrimas encheram os olhos de Emma, e ela rapidamente as enxugou com a manga. Sua voz falhou ao falar. Eu não posso, não sei como. Você não precisa decidir agora, Jack disse, mas a oferta está de pé. Ele estendeu as chaves. Emma as encarou por um longo momento, a luta interna visível em seu rosto. Finalmente, ela estendeu os dedos trêmulos e as pegou. Obrigada. Ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Mais lágrimas escorreram por suas bochechas, enquanto ela apertava as chaves contra o peito. Jack assentiu, suas próprias emoções ameaçando transbordar. O endereço está na etiqueta. Tudo o que você precisa deve estar lá. Se precisar de mais alguma coisa, meu número também está lá. Ele se virou para ir embora, o coração batendo forte no peito enquanto se afastava. Sentia-se ao mesmo tempo mais leve e mais pesado. Ajudar Emma parecia certo, mas também despertava sentimentos que ele tentava enterrar há anos. A maneira como ela olhou para aquelas chaves, com esperança e medo misturados, lembrava tanto Emily. Jack entrou no carro e ficou ali por um momento, segurando o volante com força. Por que isso parecia tão pessoal? Ele já tinha ajudado pessoas antes, feito doações, mas isso era diferente. Era algo mais, algo que ele não conseguia explicar. Jack percebe a hesitação de Emma e dá um passo para trás, mantendo o tom calmo e não ameaçador. Sei que isso provavelmente parece estranho, ele diz. Você não me conhece, e eu não sei muito sobre você, mas o que eu sei é que ninguém merece ficar lá fora no frio, sem ter para onde ir. Este apartamento é vazio e, quer você fique por um dia, uma semana ou mais, é melhor do que as ruas. Você não me deve nada, pode vir e ir quando quiser. Só quero que você tenha a chance de descansar, se aquecer e pensar nos seus próximos passos, sem se preocupar com a sobrevivência. Emma o observa, seus instintos dizendo para ser cautelosa, mas o cansaço de noites frias intermináveis e estômagos vazios supera suas dúvidas. As palavras dele não soam como uma armadilha ou uma esmola. Parecem algo que ela não tem há anos, uma verdadeira chance de respirar. É isso. Você pode ir embora quando quiser. Apenas pense no que pode significar ter um lugar só seu, mesmo que por pouco tempo. Após uma longa pausa, Emma diz baixinho, vou ficar por enquanto. Emma entrou no pequeno apartamento, seus passos ecoando no espaço vazio. Os móveis eram simples, mas limpos. Um sofá gasto, uma pequena mesa de jantar com 2 cadeiras e eletrodomésticos básicos na cozinha. A luz do sol entrava pelas janelas, tornando o ambiente acolhedor e convidativo. Ela colocou sua mochila no chão, tudo o que possuía no mundo, e caminhou lentamente por cada cômodo, passando os dedos pelas paredes. O quarto tinha uma cama de solteiro, com lençóis limpos e uma cômoda de madeira. No banheiro, encontrou toalhas novas e itens de higiene básicos. Isso não pode ser real. Ela sussurrou para si mesma, ainda lutando para acreditar em sua mudança de sorte.
Emma começou a explorar as gavetas da cômoda, verificando o que poderia precisar. A gaveta de cima continha cobertores extras. A segunda estava vazia. Quando abriu a gaveta de baixo, algo metálico chamou sua atenção, escondido no canto de trás. Ao alcançar, seus dedos se fecharam em torno de um pequeno objeto frio. Ela puxou um antigo medalhão de prata, sua superfície manchada, mas ainda bela. A corrente era delicada, com um intrincado padrão de flores gravado no metal. Com dedos trêmulos, Emma abriu o fecho. Seu coração parou. Dentro, havia 2 pequenas fotografias amareladas pelo tempo. De um lado, uma menina de talvez 5 ou 6 anos, com olhos cor de avelã familiares e o mesmo sorriso com covinha que Emma via toda vez que se olhava no espelho. Emma afundou na cama, suas pernas fracas. A semelhança era impressionante. Emma tocou seu próprio rosto, como se para confirmar que suas feições ainda eram as mesmas. Perguntas passaram rapidamente por sua mente. Por que esse medalhão estava ali? Quem eram essas pessoas que se pareciam tanto com ela? E por que Jack tinha esse apartamento pronto, quase como se estivesse esperando por alguém? As coincidências eram muitas para serem ignoradas. Primeiro, o desejo inexplicável de Jack em ajudá-la, e agora esse medalhão com essas fotografias inquietantes. A mão de Emma tremia enquanto fechava o medalhão e o segurava firmemente. Ela se levantou abruptamente, sua decisão tomada. Precisava de respostas, e Jack era o único que poderia fornecê-las. O peso do medalhão parecia pesado em sua palma. Enquanto pegava o casaco e se dirigia para a porta, seu coração batia forte a cada passo, uma mistura de medo e determinação a impulsionando. Qualquer que fosse a verdade, Emma sabia que precisava enfrentá-la. Não podia aceitar a gentileza de Jack, sem entender por que aqueles fantasmas do passado a esperavam naquela gaveta. Ao trancar a porta do apartamento atrás de si, o medalhão pressionava contra sua palma como uma chave para um mistério que ela não tinha certeza se estava pronta para desvendar. Emma atravessou o elegante prédio de escritórios, seus tênis gastos rangendo contra o piso de mármore polido. O medalhão parecia queimar um buraco em seu bolso. Depois de explicar à recepcionista que precisava ver Jack Whitmore, foi direcionada ao último andar. Margaret, a assistente de Jack, levantou o olhar de sua mesa com uma expressão interrogativa. "Posso ajudar? Preciso ver o senhor." "Whitmore." "É importante." A voz de Emma tremia levemente, mas seu queixo estava firme de determinação. Margaret pressionou o interfone. "Sr. Whitmore, Emma Caldwell está aqui para vê-lo." Dentro do espaçoso escritório de Jack, Emma ficou diante de sua grande mesa de mogno, puxando o medalhão do bolso. "Encontrei isso no apartamento", disse ela, estendendo-o. "Por que estava lá?" O rosto de Jack perdeu a cor ao reconhecer o medalhão. Sua mão tremia ao alcançá-lo. Onde você encontrou isso?" "Na gaveta da cômoda." "Quem são eles?" A voz de Emma ficou mais firme. "A garota se parece comigo." Ela engoliu em seco. Jack abriu o medalhão com dedos trêmulos, encarando os rostos familiares dentro dele. Sua voz era quase um sussurro. "Essa é Emily, minha filha." Ele olhou para Emma, seus olhos buscando algo em seu rosto. "Sua filha?" Emma deu um passo para trás
a confusão estampada em suas feições. Deve ser uma coincidência, disse Jack, embora a incerteza transparecesse em sua voz. A semelhança é impressionante, mas Emily e a mãe dela morreram em um acidente de carro anos atrás. Emma cruzou os braços ao redor de si mesma, sentindo-se de repente fria. A mão de Jack apertou o medalhão. Isso é impossível. Mas seus olhos continuavam a alternar entre o rosto de Emma e a fotografia. Eu devo ir, disse Emma abruptamente, virando-se para a porta. O peso do olhar de Jack era demais para suportar. Depois que Emma saiu, Jack sentou-se pesadamente em sua cadeira, o medalhão ainda apertado em sua mão. Margaret entrou silenciosamente, a preocupação evidente em seu rosto. Margaret, a voz de Jack estava rouca de emoção. Você se lembra do acidente? Aquele que levou Amélia e Emily? Margaret assentiu solenemente. Claro, foi devastador. Ele mostrou as fotografias a Margaret. Olhe para Emma. Realmente olhe para ela. Margaret estudou as imagens, seus olhos se arregalando. A semelhança é notável. Amélia e Emily morreram há 15 anos, disse Jack, sua voz oca. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Mas agora... Ele colocou o medalhão cuidadosamente sobre a mesa. Não sei mais o que pensar. Em seu escritório em casa, Jack espalhou fotografias antigas sobre sua mesa de mogno, o calor, o brilho do abajur em sua mesa iluminava imagens de tempos mais felizes. O sorriso radiante de Amélia, os primeiros passos de Emily, piqueniques em família no parque. Seus dedos tremiam enquanto ele segurava uma foto de Emily aos 3 anos, a mesma idade que ela tinha quando o acidente aconteceu. Ao lado, ele colocou a foto do medalhão. As semelhanças eram inegáveis. Ele puxou uma pasta amarela, contendo recortes de jornais sobre o acidente, relatórios policiais e outros documentos que guardara todos esses anos. Seus olhos percorriam repetidamente as datas. Emma disse que tinha 17 anos. Murmurou para si mesmo, fazendo cálculos rápidos. A cronologia coincidia perfeitamente com o período em que ele perdeu Emily. Jack recostou-se na cadeira, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Uma memória surgiu, clara e nítida apesar dos anos passados. O dia do acidente. Amélia havia ligado para ele no trabalho, sua voz tensa. Jack, há algo que preciso te contar. Ela disse. Algo importante. Você pode me encontrar para almoçar? Ele estava ocupado demais com uma reunião crucial. Pode esperar até a noite? Zrenia, ele perguntou. Suponho que tenha que esperar. Ela respondeu calmamente. Aquela foi a última vez que ouviu sua voz. Jack abriu o laptop e começou a vasculhar registros antigos de chamadas telefônicas. Houve várias ligações naquele dia entre Amélia e um número que ele não reconhecia. As chamadas haviam começado semanas antes do acidente. Seu coração acelerou ao lembrar de como Amélia estava distraída nas últimas semanas, como parecia preocupada, absorta. Ela fazia ligações secretas, falando em sussurros. Na época, ele estava tão envolvido no trabalho que não percebeu realmente. O que você estava tentando me dizer, Amélia? Zrenia, ele sussurrou para o vazio da sala. Jack pegou o telefone e olhou para o número de Emma. Ele havia dado a ela, junto com as chaves do apartamento, caso precisasse de algo.
Seu polegar pairou sobre o botão de chamada. Após um longo momento, ele pressionou. O telefone tocou 3 vezes antes que a voz cautelosa de Emma atendesse. Alô? Emma, é Jack Whitmore. Ele disse, mantendo a voz suave. Gostaria de saber se você poderia se encontrar comigo para um café amanhã. Há algumas coisas que gostaria de perguntar sobre sua infância, se você se sentir à vontade para compartilhar. A pequena cafeteria estava repleta de um murmúrio suave de conversas matinais quando Emma se acomodou na cabine em frente a Jack. Seus dedos brincavam com o guardanapo de papel à sua frente, dobrando e desdobrando as pontas. O vapor subia das 2 canecas entre eles, preenchendo o ar com o aroma rico de café fresco. Obrigado por vir, disse Jack, sua voz calorosa e cuidadosa. Sei que isso pode parecer estranho. Emma envolveu as mãos em torno da caneca, buscando seu calor. Está tudo bem. Você tem sido muito gentil comigo. Jack observou enquanto ela adicionava 3 pacotes de açúcar ao café, mexendo lentamente. O gesto lembrava tanto Amélia que seu peito se apertou. Eu esperava que você pudesse me contar um pouco sobre sua lembranças da infância, ele disse. Sua família. Emma parou de mexer o café, mantendo os olhos fixos no líquido que girava. Não há muito o que contar. Era só eu e minha mãe até eu completar 7 anos. Como ela era? Zrenia, Jack perguntou suavemente. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Emma. Gentil. Ela trabalhava muito. Lembro que costumava cantar para mim na hora de dormir. Aquelas canções antigas que a avó dela ensinou. A voz de Emma se distanciou, perdida nas lembranças. Ela fazia tudo parecer seguro, sabe? Jack assentiu, sentindo um aperto na garganta. Amélia costumava cantar essas mesmas canções antigas para Emily. As mãos de Jack se fecharam sob a mesa, o peso das possibilidades pressionando seu peito, dificultando a respiração. Você se lembra de onde morava antes? Ele não conseguiu terminar a frase. Nós nos mudávamos muito, Emma disse. O último lugar foi um pequeno apartamento perto do Riverside Park. Foi lá que ela engoliu em seco. Onde o acidente aconteceu? Jack sentiu uma tontura. Riverside Park ficava a poucos quarteirões de onde o carro de Amélia havia batido. Ele queria fazer mais perguntas, mas os ombros de Emma se tensionaram, sua postura se tornando defensiva. Ele reconheceu os sinais de alguém se fechando emocionalmente. Obrigado por compartilhar isso comigo, ele disse em vez disso. Sei que deve ser difícil falar sobre isso. Emma assentiu, o alívio visível em sua expressão suavizada. Eles terminaram o café em um silêncio confortável. Depois de acompanhar Emma até o ponto de ônibus, Jack pegou o telefone, sua mão tremendo levemente enquanto discava um número que não usava há anos. Investigações Davidson. Uma voz rouca atendeu. Tom, é Jack Whitmore. Preciso da sua ajuda com algo sensível. Ele respirou fundo. Preciso que você investigue o passado de uma jovem chamada Emma Caldwell. O que exatamente estamos procurando? Jack fechou os olhos, vendo o rosto de Amélia em sua mente. Tudo. Registros de nascimento, escolares, qualquer documentação sobre a mãe dela. E, Tom, preciso que você seja discreto. Isso é pessoal. O sol da manhã projetava longas sombras enquanto Jack esperava do lado de fora do prédio de Emma. Ele havia criado o hábito de checar como ela estava a cada poucos dias.
sempre com uma desculpa prática pronta. Hoje era para fazer compras de roupas de inverno. As temperaturas estavam caindo e o casaco fino dela não seria suficiente. Emma saiu do prédio, seu rosto iluminando-se ao vê-lo. Ela havia ganhado algum peso nas últimas semanas. Suas bochechas menos encovadas, seus olhos mais claros. "Você realmente não precisa fazer isso", ela disse, caminhando ao lado dele. "Eu quero", Jack respondeu simplesmente. "Além disso, todo mundo precisa de um casaco quente." Na loja de departamentos, Jack observou enquanto Emma examinava cuidadosamente as etiquetas de preço, escolhendo as opções mais modestas. Isso lembrava dolorosamente da praticidade de Amélia. "Não se preocupe com o custo", ele disse gentilmente. "Pegue o que você gostar." Emma passou os dedos por um suéter azul macio. "Nunca tive roupas novas antes. Tudo sempre foi de segunda mão." O coração de Jack se apertou. "Experimente." 2 horas depois, eles saíram da loja com várias peças. Emma carregava sacolas de roupas, parecendo atordoada pela generosidade. Mas Jack percebeu que ela caminhava mais ereta, mais confiante em seu novo traje. "Você já pensou no que gostaria de fazer?" "Zrenia", Jack perguntou enquanto andavam pelas ruas movimentadas. "Para o seu futuro?" Emma ajeitou o novo cachecol. "Sempre quis terminar a escola, talvez até ir para a faculdade um dia", disse, como se fosse um sonho distante. "Isso é totalmente possível", Jack afirmou. "Podemos procurar programas de GED." Ele parou abruptamente. Eles haviam se perdido no parque, onde costumava levar Emily para tomar sorvete. O velho carrossel ainda girava, seus cavalos pintados subindo e descendo ao som de uma música suave. "Jack?" Emma tocou seu braço, preocupação nos olhos. "Eu costumava trazer minha filha aqui", ele disse em voz baixa. Emily adorava esse carrossel. Ela sempre escolhia o cavalo preto com a crina dourada. Emma permaneceu em silêncio, ouvindo. No dia do acidente, a voz de Jack ficou áspera. "Eu deveria buscá-la na escola, mas tinha uma reunião importante. Pedi para Amélia fazer isso." Ele fixou o olhar no carrossel giratório. "Se eu estivesse lá..." "Não foi sua culpa", Emma disse suavemente. Jack se virou para ela, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Eu deveria tê-las protegido. Era meu dever, e eu falhei." Os olhos de Emma também se encheram de lágrimas. Às vezes coisas ruins simplesmente acontecem. Não importa o quanto queiramos evitá-las. Eles ficaram ali, no crepúsculo crescente, observando o carrossel girar. Jack sentiu o peso familiar da culpa, pressionando-o, mas algo mais também. Uma sensação de que, talvez, ajudando Emma a encontrar seu caminho, ele pudesse compensar por não estar lá quando Emily precisou dele. Enquanto caminhavam de volta para o apartamento de Emma, Jack notou como ela naturalmente acompanhava seu passo. Não mais a garota de rua desconfiada que o abordara no primeiro dia. Ela começava a confiar nele, e essa confiança parecia tanto um presente quanto uma responsabilidade. Ele pensou em Emily, em todos os momentos que perdeu, todas as chances que nunca teria de consertar as coisas. Mas ali estava Emma, viva e cheia de potencial, precisando de alguém que acreditasse nela. Talvez essa fosse sua segunda chance, não para substituir Emily, mas para honrar sua memória, ajudando outra pessoa
a encontrar seu caminho de volta para casa. O escritório do detetive particular era apertado e mal iluminado, com arquivos alinhando as paredes e um leve cheiro de café no ar. Jack sentou-se em uma cadeira de madeira desconfortável, os dedos tamborilando nervosamente contra o joelho, enquanto David Chen, o investigador, folheava uma pasta grossa de Manila. A luz do fim da tarde filtrava-se fracamente pelas persianas empoeiradas, lançando sombras listradas sobre o carpete desgastado. Encontrei algumas informações interessantes, Sr. Whitmore, David disse, ajustando os óculos de leitura no nariz. Localizamos registros hospitalares do St. Mary's Medical Center do dia do acidente. A documentação é bastante detalhada. Jack inclinou-se para a frente, o coração batendo forte contra as costelas. Ele evitara olhar os detalhes daquele dia por tanto tempo. A dor era intensa demais para encarar, devastadora demais para lembrar. Suas mãos tremiam levemente. Enquanto esperava, de acordo com esses registros, sua esposa família foi levada por volta das 13h45 da tarde. Ela sofreu ferimentos internos graves. A voz de David era suave, mas profissional, cuidadosamente medida, enquanto transmitia a difícil notícia. Os médicos realizaram uma cirurgia de emergência, mas ela faleceu às 19h22. Naquela noite, a equipe médica fez tudo o que pôde. Jack fechou os olhos, lembrando-se da devastadora ligação que havia recebido, aquela que destruiu seu mundo para sempre. Mas algo o incomodava. Havia mais nessa história, detalhes que não faziam sentido. E Emily? Ele perguntou, sua voz mal passando de um sussurro, rouca de emoção. David puxou outro documento, alisando suas bordas amassadas. É aí que as coisas ficam confusas, Sr. Whitmore. Revisei todos os registros daquele dia, cada depoimento de testemunha, cada relatório policial, até mesmo os registros de manutenção. Ele fez uma pausa, olhando Jack diretamente nos olhos. Não há documentação oficial de que os restos mortais de Emily tenham sido identificados ou recuperados do local do acidente, nem uma única evidência. As palavras atingiram Jack como um golpe físico, fazendo seu peito se apertar dolorosamente. Ele agarrou os braços da cadeira, tentando se estabilizar, enquanto a sala parecia girar ao seu redor. O que você está dizendo? Estou dizendo que, enquanto todos assumiram que Emily morreu no acidente, não há prova concreta de que isso tenha acontecido. David espalhou vários documentos sobre a mesa, apontando para passagens-chave, destacadas em amarelo. O carro estava severamente danificado, mas, de acordo com o relatório policial inicial, o lado traseiro do passageiro, onde Emily estaria sentada, sofreu menos danos. A porta foi encontrada parcialmente aberta. A mente de Jack voltou àquele dia horrível, memórias inundando como uma represa rompida. Ele estava tão devastado pela morte de Amélia, tão consumido pela dor avassaladora, que aceitou o que lhe disseram sem questionar. Agora, 15 anos depois, estava descobrindo que talvez devesse ter feito mais perguntas. Deveria ter investigado mais a fundo a tragédia que definiu sua vida. Tem mais, David continuou, sua voz ficando mais suave. Encontrei uma anotação nos registros médicos de Amélia. Quando ela foi levada, estava consciente o suficiente para falar com uma enfermeira. Ela continuava perguntando sobre a filha,
dizendo que alguém precisava encontrá-la. Ela parecia extremamente agitada com isso, de acordo com as notas da enfermeira. Jack sentiu a sala girar levemente enquanto as peças começavam a se encaixar. Ele se lembrou do rosto de Emma, das expressões familiares que o assombravam desde o primeiro encontro, da maneira como ela inclinava a cabeça, exatamente como Amélia costumava fazer. Seria possível? Será que Emma era realmente Emily? A cronologia bate, disse David em voz baixa, apresentando uma linha do tempo que ele havia construído. A idade aproximada de Emma, sua aparência física, o fato de não haver registros claros antes de ela entrar no sistema de adoção naquele ano. Até mesmo a pequena cicatriz no braço esquerdo pode ser do acidente. Jack levantou-se abruptamente, precisando se mover para processar essa informação avassaladora. Ele andava de um lado para o outro no pequeno escritório, seus sapatos caros desgastando o carpete fino, sua mente girando com possibilidades e medos. Se Emma era Emily, o que isso significava? Como ela acabou nas ruas? Por que ninguém a conectou a ele? As perguntas se multiplicavam a cada passo que ele dava, mas um pensamento ainda mais aterrorizante o atingiu, paralisando-o. E se ele estivesse errado? E se ele tivesse criado esperanças apenas para descobrir que tudo não passava de uma coincidência? Ou pior, e se Emma realmente fosse Emily, mas o rejeitasse ao descobrir a verdade? O peso dessas possibilidades pressionava seus ombros. O que você recomenda? Component Placement. Jack perguntou, a voz rouca de emoção. David reuniu os documentos, deslizando-os de volta na pasta com precisão experiente. Podemos continuar investigando, tentar rastrear o caminho de Emma pelo sistema, mas, Sr. Whitmore... Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Você deve considerar as implicações emocionais de seguir adiante, tanto para você quanto para Emma. Esse tipo de revelação pode mudar tudo. Jack assentiu, atordoado, seus pensamentos um turbilhão caótico. O peso dessa revelação o pressionava como uma força física, dificultando sua respiração. Tudo o que ele pensava saber sobre aquele dia trágico estava de repente incerto, posto em dúvida. A filha que ele lamentou por 15 anos poderia estar viva. Poderia ser a mesma garota que ele vinha tentando ajudar, aquela que o olhava com olhos tão cautelosos. Ele deixou o escritório do investigador em um estado de torpor, segurando a pasta de documentos contra o peito como um escudo. A possibilidade de que Emma pudesse ser Emily enchia-o de partes iguais de esperança e terror, tornando seus passos vacilantes enquanto se dirigia para o carro. Ele não tinha certeza se estava pronto para enfrentar o que a verdade poderia trazer, mas sabia que não podia mais ignorá-la. O passado, que ele tentou tanto enterrar, estava emergindo, exigindo ser reconhecido. O escritório de Jack parecia diferente hoje. Os móveis imponentes de mogno e as janelas do chão ao teto pareciam de alguma forma mais suaves, banhados pela luz suave da tarde. Enquanto se preparava para a chegada de Emma, suas mãos tremiam levemente ao pegar um álbum de fotos antigo da gaveta da mesa, a capa de couro desgastada pelo manuseio ao longo dos anos. A batida na porta o fez pular, seu coração disparando. Entre, ele chamou, tentando manter a voz firme, apesar da energia nervosa que percorria seu corpo. Emma entrou, hesitante no limiar.
Ela vestia o novo suéter creme que ele comprara para ela na semana passada, e seu cabelo escuro estava bem escovado, caindo sobre os ombros. As mudanças em sua aparência nas últimas semanas eram notáveis. Ela parecia mais saudável, mais confiante. Mas eram seus gestos familiares que continuavam chamando sua atenção. A maneira como inclinava a cabeça, como mexia nas mangas. "Obrigado por vir", Jack disse, indicando a cadeira de couro em frente à sua mesa. "Queria compartilhar algo com você." Emma sentou-se, a postura tensa, os ombros rígidos. "Está tudo bem com o apartamento, quero dizer." Seus dedos torciam-se nervosamente no colo. "Está tudo bem." Jack a tranquilizou, oferecendo o que esperava ser um sorriso reconfortante. Ele abriu o álbum de fotos, movimentos cuidadosos, as folhas de plástico farfalhando suavemente. "Tenho pensado no que você me contou sobre sua mãe e queria lhe mostrar algo." Ele puxou uma fotografia, uma que ele havia olhado inúmeras vezes ao longo dos anos, com as bordas um pouco gastas pelo manuseio. Nela, Amélia estava sentada em um banco de parque desgastado, com os braços em volta da jovem Emily. Ambas riam de algo fora da câmera, suas covinhas idênticas revelando a alegria capturada perfeitamente naquele momento congelado. A mão de Jack tremia ao passar a foto para Emma. "Esta é minha esposa Amélia e nossa filha Emily." Emma pegou a foto e, no instante em que olhou para ela, seu corpo inteiro ficou tenso. A cor sumiu de seu rosto enquanto seus dedos apertavam as bordas da fotografia, fazendo-a dobrar levemente. Seus olhos, arregalados de choque, alternavam entre a imagem e o rosto de Jack, em busca de respostas. "Essa mulher..." A voz de Emma falhou, carregada de emoção. "Ela se parece exatamente com..." Ela parou, engolindo em seco, sua garganta trabalhando visivelmente. "Com quem?" Jack incentivou suavemente, inclinando-se ligeiramente para a frente em sua cadeira. Os dedos de Emma traçaram o contorno do rosto de Amélia, tocando a superfície brilhante com cuidado trêmulo. "Ela se parece exatamente com minha mãe", disse ela. Ela tinha essas covinhas quando sorria e seus olhos se enrugavam nos cantos, como pequenas luas crescentes. Sua voz se tornou quase inaudível, quase um sussurro. Exatamente assim. O coração de Jack martelava em seu peito, cada batida ecoando em seus ouvidos. "Emma, acho que pode haver uma conexão aqui que precisamos explorar. Gostaria de sugerir algo." Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras, ciente de que tudo dependia daquele momento. "Você estaria disposta a fazer um teste de DNA?" A foto escorregou dos dedos de Emma, caindo sobre a mesa com um leve farfalhar. Ela empurrou a cadeira para trás abruptamente, a perna raspando contra o piso de madeira ao se levantar. Seu rosto transformou-se de choque para raiva e, em seguida, para mágoa, emoções passando rapidamente por suas feições. "Um teste de DNA?" Sua voz tremia com emoção mal contida. "É para isso que tudo isso serviu? O apartamento, as roupas, ser gentil comigo?" Ela cruzou os braços ao redor de si mesma, como um escudo contra suas palavras. "Você acha que sou sua filha perdida?" "Emma, por favor." Jack começou a se levantar da cadeira, seus movimentos lentos e cuidadosos, como se estivesse se aproximando de um animal assustado. "Não." Ela se afastou da mesa,
seus pés tropeçando levemente. Não sou uma substituta para sua filha morta. Não sou sua chance de redenção. Lágrimas encheram seus olhos, fazendo-os brilhar na luz da tarde. Eu pensei que você estava apenas sendo gentil, mas isso é demais. Sua voz falhou na última palavra, pesada de traição. Nos dias que se seguiram, parecia que uma espessa névoa havia se instalado entre Emma e Jack. Ela parou de atender suas ligações e inventava desculpas quando ele sugeria se encontrarem para um café. O apartamento que ele lhe dera, antes um símbolo de... A esperança agora parecia uma armadilha cuidadosamente montada. Emma andava de um lado para o outro, na pequena sala de estar, abraçando-se fortemente. Será que alguma coisa disso foi real? Ela sussurrou para o quarto vazio. Os sorrisos gentis, as perguntas delicadas sobre seu futuro, as idas às compras, teria tudo sido um plano elaborado para provar que ela era sua filha perdida há muito tempo? Quando o assistente de Jack deixou algumas compras, Emma mal abriu a porta, pegando as sacolas com um murmúrio de agradecimento antes de fechá-la rapidamente. O peso das expectativas de Jack era sufocante. E se ela não fosse quem ele pensava que era? Será que a gentileza dele desapareceria? Certa manhã, um envelope apareceu debaixo da sua porta. Emma reconheceu imediatamente a caligrafia cuidadosa de Jack. Ela o deixou no balcão da cozinha o dia todo, tentando ignorar sua presença, mas parecia chamá-la de todos os cantos do apartamento. Quando a noite caiu, ela finalmente o pegou, sentando-se na cama com as mãos trêmulas. O papel dentro era grosso e caro, como tudo o mais associado a Jack. Querida Emma, começava a carta. Posso sentir que você está se afastando e entendo o porquê. Meu comportamento deve parecer estranho para você, talvez até suspeito. A verdade é que também estou com medo. Anos atrás, perdi tudo o que importava para mim. Minha esposa e filha foram tiradas de mim em um acidente que eu achava trágico. Enterrei-me no trabalho, tentando esquecer a dor de perdê-las. Mas então conheci você. Desde o primeiro momento em que a vi fora daquele café, algo me pareceu familiar. O jeito que você inclina a cabeça quando está pensando, como segura uma xícara de café quente. Essas pequenas coisas me lembravam do que eu havia perdido. Quero que você saiba que meu desejo de ajudá-la nunca foi condicional. Independentemente de haver ou não uma conexão entre nós, me importo com o que acontece com você. Sua força, sua resiliência, seu coração bondoso. São essas as coisas que importam para mim. Entendo se você precisar de espaço. Entendo se estiver zangada ou confusa. Apenas saiba que minha porta está sempre aberta e meu apoio não desaparecerá, independentemente do que você decidir fazer a seguir. Tome todo o tempo que precisar. Emma dobrou a carta com cuidado, sua visão embaçada pelas lágrimas. Ela queria acreditar nele. Parte dela já acreditava. Mas outra parte, aquela que aprendeu a sobreviver nas ruas, a alertava sobre confiar demais. Ela colocou a carta na gaveta ao lado da cama, ao lado do medalhão que havia começado tudo isso. Pela janela, ela podia ver as luzes da cidade piscando na escuridão sem oferecer respostas para suas perguntas. A verdade estava lá, esperando para ser descoberta. Mas Emma não tinha certeza se estava pronta para enfrentá-la. Por enquanto, ela ficaria com sua incerteza.
deixando as palavras de Jack se acomodarem em seu coração enquanto decidia o que fazer a seguir. Jack estava sentado em seu escritório mal iluminado, as mãos tremendo enquanto espalhava os documentos do investigador sobre a mesa de mogno. Seu café havia esfriado há horas, esquecido enquanto ele examinava cada detalhe do conteúdo dos grossos envelopes de papel manilha. O recibo de aluguel de carro chamou sua atenção. Um simples pedaço de papel que mudava tudo o que ele pensava saber sobre aquele dia terrível. Ela estava planejando partir. Ele sussurrou para si mesmo, passando os dedos sobre o papel desbotado. O recibo mostrava que Amélia havia alugado um carro por uma semana, começando no dia anterior ao acidente. Seu peito apertou ao lembrar-se da última conversa que tiveram, mas ele estava apressado para uma reunião, prometendo conversar depois. Esse depois nunca chegou. Jack recostou-se na cadeira, fechando os olhos enquanto o peso da compreensão se assentava sobre ele. Os olhares hostis que enfrentaram como um casal interracial, os comentários sussurrados, as portas fechadas. Tudo isso havia cobrado seu preço. Ele tentou protegê-los com sua riqueza e status, mas talvez Amélia tivesse percebido que isso não era suficiente. Fui tão cego, ele murmurou, folheando mais papéis, relatórios policiais, depoimentos de testemunhas, registros hospitalares. Eles pintavam um quadro diferente do simples acidente que ele havia aceitado todos esses anos. Amélia estava tentando proteger a filha deles, planejando uma fuga para algum lugar onde pudessem recomeçar. Sua mão tremia ao pegar uma foto de Emma, a garota que poderia ser sua Emily. A semelhança com Amélia era inegável, especialmente nos olhos. Os mesmos olhos que o olharam com tanta incerteza e medo quando ele sugeriu o teste de DNA. Tenho que consertar isso, Jack disse firmemente, reunindo os documentos em uma pilha organizada. Ele não podia culpar Amélia por querer partir. A pressão que enfrentaram foi imensa, e ele estava tão focado em se provar no mundo dos negócios que não percebeu o quanto isso afetava sua família. De pé na janela do escritório, Jack observou as luzes da cidade piscarem no crepúsculo crescente. A culpa que carregou por anos assumiu uma nova dimensão. Não apenas falhou em protegê-las, mas talvez tenha levado Amélia a medidas tão desesperadas com sua incapacidade de reconhecer suas dificuldades. No entanto, misturado à culpa, havia uma centelha crescente de esperança. Se Emma fosse realmente Emily, se sua filha de alguma forma tivesse sobrevivido àquele dia terrível, então talvez ele tivesse uma chance de se redimir, não apenas por seus fracassos passados, mas pelos anos que ela passou sozinha, lutando nas ruas. Jack colocou cuidadosamente os documentos na pasta. Seus movimentos eram deliberados e medidos. Ele sabia que precisava abordar isso com cuidado. Emma já estava se afastando, depois de sua sugestão do teste de DNA. Desta vez, ele mostraria as evidências e deixaria que ela tirasse suas próprias conclusões. Ele pegou o casaco e se dirigiu à porta, o coração batendo forte a cada passo. A verdade sobre os planos de Amélia poderia ser dolorosa para ambos, mas Emma merecia saber sobre a coragem e o sacrifício de sua mãe. E talvez, apenas talvez, compreender o passado os ajudasse a construir um futuro juntos. Jack estava parado diante da porta do apartamento de Emma, o coração batendo forte contra as costelas. O envelope pardo
parecia pesar em suas mãos, enquanto ele batia suavemente, o som ecoando no corredor silencioso. Quando Emma abriu a porta, sua expressão era cautelosa, mas ela deu um passo para o lado, para deixá-lo entrar, seus movimentos hesitantes, porém deliberados. "Sei que você está zangada comigo", Jack começou, acomodando-se no sofá gasto, que rangeu sob seu peso. "Mas encontrei algo que preciso compartilhar com você." Emma se sentou na beirada de uma poltrona, os braços cruzados firmemente contra o peito, como um escudo. "Mais teorias sobre quem eu sou?" Jack espalhou os documentos sobre a mesa de centro entre eles, alisando com cuidado as bordas amassadas. "Estes são do dia do acidente, o dia em que pensei ter perdido minha esposa e filha." Sua voz falhou, carregada de anos de dor reprimida. "Mas olhe isto, recibo de aluguel. Amélia, minha esposa, estava planejando deixar a cidade com Emily." Emma se inclinou para a frente, apesar de si mesma, examinando o papel. Seus dedos traçaram a data, e Jack percebeu que estavam tremendo levemente. A luz da tarde que entrava pela janela projetava sombras em seu rosto, destacando traços que pareciam estranhamente familiares. "Minha mãe." "Mãe." Emma parou, engolindo em seco, a voz embargada pela emoção. Jack prendeu a respiração. "Emma, acho que Amélia estava tentando proteger Emily, proteger você de algo. A sociedade em que vivíamos não era gentil com pessoas como nós." Ele gesticulou para sua pele mais escura, lembrando-se dos olhares de soslaio e dos comentários sussurrados. "Meu sucesso incomodava algumas pessoas." Lágrimas brotaram nos olhos de Emma, capturando a luz. "Por que está me contando isso?" "Porque preciso saber a verdade." Jack disse suavemente, sua voz gentil, mas urgente. "Não só por mim, mas por você também. Você consideraria fazer um teste de DNA? Sei que é muito pedir, mas você realmente acha que eu poderia ser ela?" A voz de Emma era quase um sussurro, frágil como vidro soprado. "Você é Emma." Jack pegou novamente o envelope, tirando uma fotografia desgastada nas bordas de tanto ser manuseada. Mostrava uma versão mais jovem dele, segurando uma garotinha com os olhos de Emma. "Eu olho para você e vejo ela, vejo Amélia, mas mais do que isso, eu sinto essa conexão que não consigo explicar." Emma encarou a foto por um longo momento, seus dedos pairando sobre a imagem, como se temesse tocá-la. Seus ombros relaxaram e parte da tensão deixou seu corpo. "Passei tanto tempo sem saber quem sou ou de onde vim." Ela limpou os olhos com as costas da mão, apagando as lágrimas. Acho que quero saber também." Jack tentou conter sua esperança, mas ela transbordou em sua voz como raios de sol entre nuvens. "Sim." Emma assentiu lentamente, mexendo nervosamente com um fio solto na manga. "Mas isso não significa..." "Não estou prometendo nada, claro que não." Jack a tranquilizou rapidamente, o alívio evidente em seu rosto. "Vou providenciar tudo. O laboratório pode fazer isso já amanhã, se você quiser." Emma se abraçou com força, os nós dos dedos ficando brancos. "Amanhã está bom. Quanto antes soubermos, melhor." Jack se levantou, as pernas trêmulas de alívio, pegou o telefone e ligou para o laboratório particular que havia pesquisado.
enquanto observava Emma estudando novamente a foto, seu dedo traçando o contorno do rosto da menina com uma ternura que fazia seu coração doer. Após desligar, ele pigarreou suavemente. 9 horas da manhã. Amanhã às 9, se estiver tudo bem. Emma assentiu com relutância, devolvendo a foto. Estarei pronta. Enquanto Jack juntava os documentos, sua mão tremia levemente, traindo a expectativa nervosa. O teste confirmaria suas esperanças mais profundas ou as destruiria completamente. De qualquer forma, não haveria volta depois de amanhã. O peso desse conhecimento pairava entre eles, carregado de possibilidades e medo. Jack estava em seu escritório, cercado por cartas antigas e fotografias espalhadas sobre a mesa de mogno. Seus dedos tremiam ao desdobrar um pedaço de papel gasto, coberto com a caligrafia elegante de Amélia. O abajur lançava uma luz quente sobre as palavras que ele já lera inúmeras vezes, iluminando as leves manchas d'água nos cantos do papel envelhecido. Lágrimas embaçavam sua visão, enquanto ele se lembrava de todos aqueles momentos preciosos. As mãozinhas de Emily segurando o giz de cera, o rosto franzido de concentração, enquanto desenhava figuras de palito da família. Sua pequena língua sempre aparecia quando ela se concentrava intensamente. Ele pegou outra carta, esta de Emma, do outro lado da cidade. Em seu apartamento, Emma andava de um lado para o outro, o estômago em nós. Os resultados do teste de DNA chegariam a qualquer momento. Seus pés descalços faziam suaves ruídos sobre o piso de madeira enquanto ela se movia. Ela parou na janela, observando as luzes da cidade piscarem à distância, como estrelas terrestres. E se Jack realmente fosse seu pai? O pensamento a enchia de esperança e terror em igual medida. Ela passara tantos anos convencida de que estava sozinha no mundo, erguendo muros ao redor de seu coração para se proteger. Naquela noite, Jack se revirava na cama, memórias inundando seus sonhos. Os lençóis de seda se enrolavam ao seu redor, enquanto ele lutava para dormir. Ele estava de volta àquele dia terrível. Podia sentir o cheiro da chuva no asfalto, ouvir as sirenes ecoando, sentir as gotas frias batendo em seu rosto, enquanto corria para a cena. O carro de Amélia estava destruído além do reconhecimento, o metal retorcido como papel amassado. As palavras do policial ecoavam. Sinto muito, senhor, não houve sobreviventes. Ele acordou sobressaltado, o travesseiro molhado de lágrimas, a respiração entrecortada. O relógio digital marcava 3h47 da manhã.